a morte do Salvador. Os pregos o cravaram, o sangue espirrou, cuspiram nele, açoite o mestre levou. Sofreu até a morte e tudo suportou. Foi um dia de amargura, sofrimentos e tristeza se via nas criaturas, os lamentos e tristezas, mas ao terceiro dia a cova estava vazia. Aleluias ao Senhor. Nosso Rei ressuscitou, Ele ressuscitou para nos dar a salvação. Ele ressuscitou para nos dar a remissão. E foi assim que Ele nos resgatou. Ele ressuscitou e recebeu o poder. A nossa entrevista de hoje é com o cantor Joel Filho, que está lançando o seu novo álbum, Ele Ressuscitou. Joel, seja bem-vindo ao CAP Entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade que vocês estão me concedendo de Para mim é uma grande felicidade estar com vocês e agradeço o apoio que tem nos dado. Amém. Nós estamos aqui, né, falando a respeito desse mais novo CD, Ele Ressuscitou. Aqui, quem está aí ouvindo a nossa rádio e assistindo pelo YouTube, você está assistindo aqui o cantor Joel Filho, ele que está com o seu mais novo CD, Ele Ressuscitou. E Joel, esse CD tem 12 faixas, né? Como é que foi a escolha do repertório desse CD? Geralmente a gente trabalha no seguinte sentido, porque, embora, como muitos sabem, a nossa família é envolvida com música, sou nascido e criado no Evangelho, dentro da música eu sempre trabalhei com a música. Embora sendo meu pai compositor, ter deixado muitas músicas para mim, para Jair, para meus irmãos, Jair sendo compositor, outros irmãos compositores, e a minha pessoa mesmo, pela misericórdia de Deus, fazendo algumas músicas, mas meu critério de escolha de música é mudar a composição por pessoas. Eu tenho colegas que me forneceram músicas, que me concederam as músicas, e duas minhas, duas do meu irmão Gadiel, e que o que faz a gente escolher músicas de pessoas diferentes é porque a linha melódica muda. Geralmente, se por exemplo, se eu colocasse tudo minha, podia até mudar um pouco, mas não ia mudar tanto, porque a tendência é ficar a linha melódica a mesma coisa. Então, para mudar um pouco da linha melódica, eu preferi um dos meus colegas, um da minha família. Que bênção! Então, quem são esses compositores? Além de você, que a gente sabe que você, além de louvar ao Senhor, é compositor. Então, quem são os compositores dessas canções? Tem duas da minha composição, são duas da minha composição. Uma de minha cunhada Rita, de Cássia, duas de Jair, Robson e Joel Barros, meu pai, Gláucia. São esses os compositores. Amém. Me fala, como realmente começou o seu ministério? O meu ministério, eu costumo dizer o seguinte, que dentro de cada um de nós existe uma chamada. Existe uma chamada, às vezes, oculto, está lá escondidinho dentro de você, você que não trabalhou ainda aquilo que Deus reservou para você. Então, como a gente vinha falando, uma família envolvida com a música, sempre foi nessa linha. Meu ministério começou praticamente no conjunto Gratidão. Foi aí que Deus começou a me dar a direção de louvar. Até aí eu só tocava. Eu tocava assim,
um conjunto, fazia back vocal, mas só tocava mesmo, não tinha nada de música solo. Mas aí meu pai escolheu umas 2 músicas, 3, olha, você vai solar essa agora. Dali me deu uma direção de... Começou direcionando você para chegar onde você chegou. Isso. Sabemos que você já, esse daqui é o segundo, para quem está assistindo, esse daqui é o primeiro, segundo, terceiro? É o terceiro trabalho já. Terceiro Pela misericórdia de Deus. Então o trabalho. primeiro teve como título? O Jesus da Solução. E o segundo? O segundo é Sou de Jesus. Sou de Jesus. E esse, Ele ressuscitou. A gente sabe que a música do trabalho é Ele ressuscitou, não é isso? Isso. E qual a história dessa música? É o seguinte, nós já estávamos em estúdio gravando, faltavam algumas músicas. O esposo da minha prima, Robson, já chegou para mim e disse: Robson está fazendo umas músicas até legal. Eu digo, vou dar uma escutada. Chamei Robson, ele me apresentou umas 3 músicas. Eu digo, essa vai ser o título, não tem pra onde. É pela história, né, que se conta, da ressurreição de Cristo, do que ele sofreu por nós. E a roupagem também que a gente deu, eu acredito que ela ficou muito mais chamativa para ser o carro-chefe ali, então vai ser essa música. Que bênção, né? E estamos aí na semana de Páscoa. É verdade. Né? Então você que ainda não tem esse CD, Ele Ressuscitou, você pode adquirir, né? É um ótimo presente para dar aí nessa semana de Páscoa. Ao invés de ovo de chocolate, você dê este CD, porque Amém. com certeza milhares de vidas serão abençoadas. Joel, né, nesse novo CD, você tem alguma canção que seja sua preferida? Que a gente sabe que tem aquela música que toca profundamente o nosso coração. Você tem alguma preferida? É verdade. Tem a da composição de Jair, que ele fez para mim. Pare com isso. É até engraçado. Meu sobrinho, que é o mesário lá do estúdio, disse assim: tu joinha, o meu tio só no bote, esse como título. Eu disse: pô, que isso é? Pare com isso, o irmão não vai nem abrir o CD. Eu disse: tá bom, mas é uma música muito linda. Toca o coração. Joel, me fala a respeito assim, de alguma experiência que marcou o teu ministério. Eu ainda estava no conjunto musical do Barra Novo. Porém, o Gratidão já existia. Tocava meu pai, meu irmão, meu tio. Então meu irmão Joás, ele tocava contrabaixo. E saiu para tocar em outro grupo. Mas aí eu sabia que Deus estava trabalhando na minha vida e ficava indagando a Deus o porquê. Então recebemos um convite, como sempre a gente ia tocar para o lado de Besouro, ali uma congregação que tem para o lado de cima. E quem cantava na época era Gessé das Pedreiras, que hoje é presbítero. Ele estava lá com a gente e Jair não cantava ainda, já era pequenininho. Então, ele chegou para mim, eu me lembro como se fosse hoje. Era um culto de mocidade. E na época, quem estava ajudando a gente no Gratidão também, louvando, era Laureano, que hoje já dorme no Senhor. E ele chamaram a moça para deixar um versículo para a igreja, como era para outra cidade. Gessé chegou para mim e disse assim: olha, Joel, o Senhor vai falar para você através dessa moça. Eu estava tão triste. Só Deus sabia como eu estava por dentro, mas Deus sabia a minha intenção, que eu queria louvar Ele com perfeição, eu queria dar o melhor para Ele. Aí a moça subiu e só deixou um versículo. Filipenses 1,6. A boa obra que eu comecei em ti vou aperfeiçoar até ver o Senhor Jesus Cristo. Mais ou menos isso. E aqui eu me alegrei, né? Mas nesse dia tinha um embriagado que estava perturbando a igreja, jogando pedra dentro. E aí eu fiz prova de Deus. Como sempre a gente procura fazer prova, né? Senhor, se foi o Senhor que usou aquela moça para falar para mim com a tua palavra, salva aquele embriagado, faça com que ele venha de joelho lá até cá. Foi um desafio daquele, meu irmão. Aí Laureano foi chamar Laureano para cantar e ele cantou aquela música. Só mesmo crendo em Deus, só mesmo tendo Deus. Essa música. Aí
Aí o que acontece? Quando a Laurina foi cantar, Deus nos tomou o seu Santo Espírito. A gente tocava sem olhar para o instrumento. Línguas estranhas. E quando eu penso que não, quem vinha? Um embriagado de joelho e chorando até o púlpito. Irmã, eu não sabia se cantava, se tocava, eu não sabia o que fazer. Mas o Espírito Santo nos confirmou. Então daí por diante o Senhor começou a confirmar que me queria trabalhando no louvor, tocando, cantando. E aí foi uma experiência maravilhosa que ainda hoje quando eu conto me emociono espiritualmente. É o que nos deu força para prosseguir nessa caminhada. Amém. Agora vamos ouvir, né, mais uma canção, ele tocar aqui mais uma canção, Fabiane, mais uma canção interpretada pelo Joel Filho. Vamos louvar o Senhor. Pare com isso. Por que tanto desespero se não é o fim? Por que tanta ansiedade se Deus vai agir? Por que enfrentar a luta reclamando? Até parece que o crente não tem dono. Por que este olhar tão triste de um perito? Se a última palavra é do grande eu sou. Resigna os teus sonhos mais bonitos e não lembras que Deus deseja cumpri-los. Irmão, pare com isso. Pare com isso, irmão. Isso é precipitação. Agindo assim, você vai conseguir adiar tua bênção. Pare com isso, irmão. Descansa em Deus e então Ele vai fazer, vai chegar pra você a vitória na mão. Ele vai fazer, vai chegar pra você a vitória na mão. Pare com isso. Amém! Então você que está aí do outro lado, pare com isso, nada de tristeza. Mas agora vamos aqui, né, às considerações finais. Desde já eu agradeço, né, a sua participação aqui no CAP Entrevista, que é um programa da CAP Music Brasil. E deixe suas considerações finais e telefones para contato para quem está me ouvindo, quem quiser convidar você. Mais uma vez eu quero agradecer a equipe da música por essa oportunidade, por esse espaço concedido a cada um de nós que louvamos sobre o Levita na casa do Senhor. Peço orações para que Deus nos ajude a prosseguir nesta caminhada. E dizer que é bom louvar o Senhor, é bom estar na sua presença. Quero pedir orações aos irmãos que agora, nesse mês, nessa semana que vem, estaremos viajando para o Piauí, junto com minha esposa, para ali passarmos alguns dias louvando ao Senhor. Que muitas almas se entreguem para Cristo. Eu sempre digo, gravamos CDs, precisamos vender para trabalhar, dar continuidade ao trabalho, mas o nosso objetivo maior é salvar a alma para Cristo. É isso que tem que prevalecer dentro do Levita. Então eu agradeço a vocês e quero deixar apenas os meus telefones para contato. 8625 7727. 8625 7727. Deus abençoe a todos. Amém. E você ouviu aí mais um CAP Entrevista com Joel Filho. Então que Deus abençoe a sua